Cara, a China em 2008 tinha apenas 200 quilômetros de linha de trem-bala, sendo que 10 anos depois eles fizeram, hoje é a maior rede de linha de trem-bala do mundo, hoje tem mais de 20 mil quilômetros, gente, é tão surreal. Salve galera, bem-vindo ao meu canal, Diogo Moreira 13 que vos fala, e como sempre a gente sempre inicia o dia e o vídeo olhando para os céus e agradecendo a Papai Deus, porque o sentimento mais profundo e maravilhoso que existe no mundo é a gente ser agradecido. Então vamos continuar essa pegada, e o principal é a gente sempre começar o nosso vídeo, sabe como também? Olhando para os céus e falando, o céu não é o limite, porque o único limite que existe é aqui na nossa cabeça. Pegou a visão? Acredita em você, acredita no seu coração, acredita no seu potencial, na sua intuição, e as coisas vão acontecer, porque se a sua intuição e o seu coração diz isso, é porque realmente é isso que ela quer no fim das contas. Inclusive essa é a minha reflexão no final do dia, para vocês terem uma ideia. A gente vai continuar mais ou menos nessa pegada, porque hoje é dia 19 de janeiro. Gente, eu tô gravando esse vídeo 18 de 365 dias, que é essa jornada do 1% melhor todos os dias. E o principal de tudo, gente, que a gente tá na nossa terceira semana. Terceira semana, o que você conseguiu avançar nessas últimas semanas, minha gente? Não se preocupe, porque ainda tá a tempo, você ainda tem muita coisa para poder conectar, fazer. Porém, gente, bota na cabeça de vocês, ação e execução. Justamente o tema que eu vou falar agora, justamente foi ontem que eu comecei a fazer meus exercícios, acordei às 5h30 da manhã, logo comecei a fazer meus exercícios, e como eu sempre falo, eu escuto meus podcasts sempre na velocidade de 1.5x. Então o que acontece? Eu escutei 2 podcasts fudidos ontem do Desobediência Produtiva do Ivan Moré, que um foi o pessoal da 798 Ventures, que é um grupo de jovens que eles moraram, estudaram, trabalharam na China, e eles literalmente se conheceram, se conectaram e falaram, bicho, a gente tem que abrir isso daqui lá no Brasil, porque o que a gente aprendeu aqui na China nesses últimos anos que a gente está aqui, a gente precisa levar essa filosofia de ação, de execução, e mais que tudo, pensando em longo prazo, no desenvolvimento e a estrutura. Então assim, principalmente quando você está no mercado como a China, gente. A China nos últimos anos é o país que mais cresceu. Eles até fizeram no podcast, que vai estar aqui embaixo, aqui o link para vocês escutarem, que cara, super recomendo, que para você ver o nível do mindset do chinês. Cara, a China em 2007 a 2012, em apenas 5 anos, consumiu a quantidade de aço o que os Estados Unidos inteiro consumiu em 100 anos. Exatamente, gente, surreal. Em 5 anos a China consumiu o que os Estados Unidos consumiu em 100 anos em termos de aço. Por quê? Eles pensaram na frente. Se vocês, o pouco que as pessoas sabem do que é a China milenar, de vários e vários anos atrás, a gente está falando de 200, 500, 1000 anos atrás, a China era o país mais poderoso do mundo, do lado, junto com a Mongólia. Então assim, eles voltaram, que é algo que já tem na característica, na cultura deles, do foco, da disciplina, da organização deles para poder se desenvolver. Eles viram que eles perderam muito mercado nos últimos 30, 40 anos, porém nos últimos 30, 40 anos eles tomaram uma decisão. Houve um líder que pegou aquilo ali e falou assim, bicho, a gente vai fazer acontecer e a gente vai botar o nosso país de novo lá em cima. E hoje a China é o que é, um dos maiores líderes de tecnologia, de inovação, de inteligência artificial, cara, onde todos os anos se gradua milhões e milhões de pessoas ali. Então, ou seja, o país está desenvolvendo cada vez mais. E essa galera jovem, gente, a gente tá falando de pessoas, uma rapaziada de 25, 26 anos de idade, quem dera eu com aquela mentalidade ali, né, agora nesse mesmo momento. Então eu falo pra vocês, gente, quando a gente aprende um pouco sobre isso e vê esses insights no podcast, esse tipo de coisa, a gente entende, principalmente a cultura chinesa. Voltando e falando até a mesma coisa, cara, a China em 2008 tinha apenas 200 quilômetros de linha de trem-bala, sendo que 10 anos depois eles fizeram, hoje é a maior rede de linha de trem-bala do mundo, hoje tem mais de 20 mil quilômetros, gente. É tão surreal como um país muda em 5, 10, 20 anos, cara. Tanto que, por exemplo, Shenzhen é outro exemplo. Shenzhen, cara, 30 anos atrás era uma vila de pescador, hoje é literalmente a primeira ou a segunda cidade maior de desenvolvimento, onde o Silicon Valley chinês, gente. Então assim, é muita coisa bacana e muita coisa para ser aprendida aqui. Então eu falo, deixa o link no canal para vocês, do podcast, para vocês escutarem, porque tem muitos insights, muita coisa bacana pra gente conectar e botar em prática nas nossas vidas, porque é ação e execução. Outro podcast que eu escutei foi do Roberto Machado, ele é um investidor e tem uma empresa de blockchain, cara.
E um dos insights mais foda que eu já tive na minha vida foi o podcast desse cara, que ele tem 2 filhas e ele falou que quando as filhas dele terminar o ensino médio, ele vai dar durante 4 anos, não vai botar na faculdade, e ele vai botar as filhas dele para poder trabalhar em 3 startups cada uma. Ele vai dar 3 startups para cada um. O investimento que ele ia botar numa faculdade nos Estados Unidos, uma universidade nos Estados Unidos, ele vai dar para elas vingarem uma empresa e conectar ela com mentores, com investidores, com pessoas que já fizeram e inclusive professores de prêmio Nobel. Então imagina, cara, uma mentalidade dessa ser implementada, que com certeza nos próximos 5, 10, 15 anos, muitas dessas coisas vão ser mais viáveis para todos nós. E aí você vai sair do ensino médio com 17 anos de idade, para você já começar a empreender e aprender com a mão na massa. Não ficar 4 anos aprendendo teoria para logo depois de 4, 5, 6, 7 anos você não fazer porra nenhuma com o que você aprendeu. Então assim, é muitos insights bacana, interessante, recomendo bastante que assista. E é tão incrível que ele deu um insight, cara, que 75% da geração Z não querem fazer faculdade mais. E vocês já viram a evolução que teve do ensino à distância e como muitas outras empresas do nada cresceram. Eu tive um exemplo muito grande, cara, da Conquer School, que eu vi nascer literalmente do zero, cara, de uma ideia. Cara, e hoje a Conquer é uma das 50 empresas mais respeitadas na pandemia. Enfim, continuamos nessa pegada. Ontem eu também estive enviando uma proposta para um cliente nessa parte de consultoria de marketing digital ali da Malásia. Então a gente já entregou, vou estar esperando o feedback aí no decorrer dessa semana. Então a gente continua nessa pegada e trabalhando e focando porque Energy Flows, Reattention Goals. Estou mandando energia boa porque eu sei que eu vou continuar atraindo essa energia boa. E outra coisa bem interessante, cara, que eu tive conversando inclusive com um amigo meu lá ontem, que a gente estava falando sobre esse tema de fintech, das empresas, como que tá todo esse desenvolvimento da tecnologia, da inovação. E cara, a internet hoje está literalmente... Internet não, na verdade. O mundo hoje está literalmente digital. A partir do momento que as pessoas entenderem isso e realmente migrarem para o digital, praticamente 120%, porque na verdade não é nem 90%, é 100%, gente. Aí é onde tudo vai acontecer. Hoje, das 10 empresas mais valiosas do mundo, 9 ou 8 são de tecnologia. Depois o resto são tudo retails, que a gente está falando de enfim, supermercados como Walmart e etc. E assim vai sucessivamente. Outra coisa bacana que eu tive falando sobre Silicon Valley, com um amigo meu que eu conheci lá, cara, que o cara é um puta estudante brain nessa parte de computação, de ciência, e a gente tá esperando para marcar nessa semana um call, que a gente quer conectar pontos, quer conversar, quer bater um papo e ver o que pode ser feito. Então assim, eu vejo muita coisa bacana. E aí eu falo, gente, poder do networking, algo que foi em 2016, a gente manteve essa amizade, não falamos muito, porém falou, e aí, você tá pronto pra gente fazer um call essa semana? Eu, demorou, vamos lá. Então eu tô pendente disso. E pra concluir, gente, o assunto, como eu falei no começo do vídeo, gente, sempre acredita no seu coração e na sua intuição. Porque se o seu coração e a sua intuição fala alguma coisa, que você quer fazer alguma coisa, é porque realmente isso é o que você quer no fundo do seu coração. Então a partir do momento que você começa a perseguir os seus sonhos, os seus objetivos e as suas metas e colocar um plano traçado com isso, gente, as coisas vão acontecer. Porque o mais importante que o ser humano precisa é acreditar nele mesmo. Porque a partir do momento que você acredita em você, cara, você é capaz de tudo, como eu falo sempre nos meus vídeos. O céu não é o limite. O único limite que existe, meu amigo, é aqui na nossa mente. E se você coloca em prática tudo isso, o seu coração, a sua intuição, a sua visão, estudar, planificar e trabalhar em prol disso, as coisas vão acontecer. Cedo ou tarde vão acontecer. Visualiza. Fala com a sua boca e as coisas vão acontecer. Acredita, porque eu tô cada vez mais determinado e eu sei que eu tô mais perto de chegar nos meus objetivos e nas minhas metas. Foco, força e fé, tamo junto, que Deus abençoe e tenhamos uma semana maravilhosa. É nóis!